Muito bem, irmãos. Então hoje o tema ainda é perdão, mas hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da carta de Colossenses a respeito do perdão de Deus. E aí nós vamos compreender porque o apóstolo Paulo ele afirmou, no verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14 também dá a ideia de que nós somos perdoados, mas tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, fazer a contextualização também no capítulo 2, por que o apóstolo Paulo ele chegou a essa afirmação para os colossenses, de como Deus nos perdoou, tá correto? Bom, então, irmãos, vamos fazer a leitura? Capítulo 2 de Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Muito bem, já está orado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta para os colossenses, e ele também pede no capítulo 4 que essa carta seja lida para a igreja de Laodiceia. Ele estava preso nessa ocasião da escrita, e o pastor dessa igreja
parece, né, que é Epáfras, talvez alguém que fosse lá líder ou tivesse mais vinculado ao ministério, ele vai visitar Paulo lá na prisão. E ele vai relatar para Paulo os problemas que estão ocorrendo naquela igreja. Não, talvez não seja a palavra problemas, mas ameaças. Heresias que estão sendo introduzidas naquela igreja, na igreja de Colossos, que também está acontecendo na igreja de Laodiceia, que pertencia à mesma região de Colossos. Então, Epáfras vai até Paulo conscientizar ele ou informá-lo a respeito de uma heresia que estava avançando e crescendo dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele resolve escrever essa carta para essa igreja, exortando esses irmãos e trazendo o ensinamento a respeito dessa heresia, que nós vamos entender qual era a heresia, né? Ou qual é era ainda uma coisa muito incipiente, uma coisa muito assim difícil de identificar, mas uma mistura ali de filosofia grega, uma mistura de idolatria judaica. Eles conseguiram trazer um novo ensino dentro dessa igreja, uma heresia, uma inverdade, e o apóstolo Paulo, então, ele tem que combater esse tipo de ensinamento errado que estava prejudicando a igreja ali de Colossos. E aí esse irmão Epáfras, que o apóstolo Paulo elogia na carta, ele vai até ele para que eles possam vencer essas falácias, né? Vencer esses raciocínios que não pertencem ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele faz alguns pedidos para a igreja. Quando ele escreve, ele diz assim no verso 9: por essa razão, o capítulo 1, verso 9, ele diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Né? Então ele escreve essa carta, mas também já informando para esses irmãos que ele não cessa de orar. Ele não cessa de orar por essa igreja, mas que também ele ensina essa igreja através de Epáfras e através do seu conhecimento também, e pede aos irmãos para que os irmãos também transbordem no conhecimento, para que os irmãos estudem também as Escrituras e possam vencer essas falsas doutrinas que tentam atrapalhar a igreja. Isso não é novo, isso é antigo, né? E a palavra conhecimento aqui que ele usa é a palavra gnose, que provavelmente era o gnosticismo quem estava ali tentando infiltrar na igreja através de falsos mestres. Ele usa essa mesma palavra, significa conhecimento, tá bom? No verso 1. E aí ele pede para esses irmãos, no verso 10, para que eles vivam de acordo com o agrado de Deus. O que agrada a Deus nesse contexto? Que os irmãos sejam cheios do conhecimento, que os irmãos se tornem sábios. Isso agrada a Deus nesse primeiro momento, para que eles frutifiquem em toda boa obra e no pleno conhecimento de Deus. Então, se tem algo que deixa Deus feliz, é que você tenha conhecimento a respeito dele, para que você possa dizer sobre ele e você possa agradá-lo, você possa ter um relacionamento conhecendo ele, sabendo a essência dele, conhecendo as virtudes dele, sabendo as ações dele, sabendo o quanto ele é bom, não só atendendo a minha, a sua vontade, mas também negando, também se opondo, mostrando a vontade dele. Nós temos que chegar nesse nível de entendimento e isso agrada a Deus. O verso 11 também, ainda do capítulo 1, ele pede para que Deus fortaleça os colossenses e lhes dê a capacidade de continuar sendo crentes. Olha só o que ele fala: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Ou seja, que nós saibamos desenvolver, ou que nós aprendamos os frutos do Espírito.
Isso daqui são frutos do Espírito, se nós formos ver. Perseverança, longanimidade e alegria. Nós temos que pedir para Deus nos dar essa força, nos dar essa condição de desenvolvermos os frutos do Espírito, nos mantendo crentes, sendo perseverantes, melhorando a nossa paciência em longanimidade e fazendo tudo isso com alegria. Às vezes não é fácil ser longânimo, não é fácil ser paciente, e nós temos ainda que colocar ainda ali uma dose de alegria, nós temos que buscar essas coisas com alegria, e Paulo está pedindo isso para eles. Eles vão enfrentar uma batalha terrível. Por que Paulo está animando eles para isso? Porque eles vão ter que debater, eles vão ter que discutir com gente que está querendo ensinar um falso ensinamento, está querendo agregar coisas à salvação que não competem a Cristo. Cristo foi totalmente suficiente, o Paulo vai ensinar isso para eles. Eles falam: vocês vão ter que combater essas coisas, faça isso com alegria, faça com paciência, faça com longanimidade. Quem dera Deus, quem dera a gente fosse assim, né? Eu pudesse ter toda a paciência assim também. Dando graças a Deus em tudo e sendo plenamente satisfeitos com o que Deus providencia para nós. É assim que ele termina no verso 2. Então ele faz alguns pedidos para essa igreja. Ele já começa dizendo que ele ora por essa igreja e que ele pede para que essa igreja seja madura, que ela cresça, que ela se desenvolva em conhecimento. Isso é um grande desafio para o líder da igreja, né? Ele ser uma pessoa de oração também, assim como o apóstolo Paulo foi. Um líder que ora pela sua igreja demonstra que ele realmente quer depender de Deus para que aquela igreja ela prospere, para que ela ande, para que ela cresça. Então, o líder da igreja ele precisa ter assim uma conjugação entre conhecimento e vida de oração. O apóstolo Paulo ele conseguia ter essas duas habilidades muito bem. Ele tanto orava muito pela igreja, e quando ele começa o versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim: olha, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Essa luta que ele vem tendo é luta de oração. É pensando, dependendo do Espírito, para poder instruí-los também. Então, conhecimento e oração conjugadas, para que gera uma certa agonia, né? A agonia ou luta. E a palavra aqui, essa palavra luta, eu já falei, né? Agonia, ela significa agona, que vem de agonia também. E agona era uma luta que existia lá no passado, era uma luta sem armas, era uma luta de mãos. E essa luta era muito desgastante para aqueles que praticavam esse esporte. Era considerado um esporte na época, né? Lá dentre os esportes que os gregos participavam. E ele usa exatamente essa expressão, ou essa palavra, dessa luta, dessa agonia que ele vem tendo. É oração, ele está preso, mas ele não está lá lamentando na prisão, a prisão dele, o encarceramento dele. Ele está lutando, ele está em oração, ele está em constante oração pelas igrejas onde ele passou. Ele não foi o fundador dessa igreja, mas ele conhecia essa igreja. Ele conhecia porque essa igreja, muito provavelmente, ela foi fundada quando ele esteve em Éfeso. E algumas pessoas dessa região estavam lá em Éfeso, conheceram Jesus, se converteram lá e depois voltaram para suas bases. E eles foram fundando igrejas. E provavelmente também Epáfras foi um dos fundadores dessa igreja. Mas Paulo mantinha essa constante luta. Então, para os irmãos saberem aí o que Paulo pede para a igreja, por que ele pede, né, para que os irmãos se mantenham firmes. Aí nós vamos entrar no capítulo 2. Bom, hoje o tempo está um pouco mais folgado, né, para nós. Começamos aí exatamente às 10 horas. Eu espero ser muito breve também e poder trazer o entendimento aí para os irmãos a respeito desse capítulo. Como eu já li o versículo 1, Paulo ele diz que ele está travando uma luta pela causa daqueles irmãos. Ele está travando uma luta. O que é essa luta? Essa luta é oração. Essa luta é a batalha que todo crente tem contra as hostes, contra os principados, contra as potestades, contra as suas questões internas. Essa luta que ele vem tendo é isso. Ele vivendo uma injustiça, o apóstolo Paulo sendo injustiçado, preso injustamente. Imagina o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional que esse homem tinha. Então era uma luta constante para ele não ceder. Se em algum momento lá ele fraquejasse, né, emocionalmente, se ele escorregasse de alguma maneira, que ele pudesse estar sofrendo ali um agravo injusto e que Cristo não estava olhando a causa dele,
de repente ele caísse em pecado. Mas ele não, ele conseguiu transformar tudo isso. Ele conseguiu abraçar a causa de Cristo de maneira perfeita, assim, acho que é o melhor exemplo que nós temos, de alguém que abraçou a causa de Cristo, que cuidava das igrejas mesmo estando preso, que escrevia para as igrejas, produzia conteúdo para as igrejas, sabia das necessidades que elas tinham, sabia ouvir as pessoas. Quando Epáfras foi lá visitar ele, Paulo podia ter falado, o Epáfras está com história aí, não deve ser nada disso que ele está falando. Não, Paulo considerou tudo o que ele disse. Muito obrigado pela água. E ele está lutando em oração, em busca, em estudo da palavra. Nós sabemos que Paulo era muito estudioso. A origem dele já era de estudos dos livros do Antigo Testamento. E ele vai produzir conteúdo para as igrejas para que elas possam avançar, crescer e combater o falso ensino. E ele também no verso 2 deixa bem claro que ele nunca esteve em Colossos, que pelo menos aqueles irmãos não conhecem ele fisicamente, aparentemente, né? Também nunca esteve lá. Mas que ele está lutando por eles. Mesmo ausente, ele está lutando por eles. E aí no verso 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Então Paulo está querendo ensinar para os irmãos que algo relacionado ao entendimento, à convicção, à compreensão do mistério de Deus, ele está vinculado ao amor. Sem essa raiz do amor, o entendimento, a compreensão, a convicção, ela pode não estar sendo plenamente, ela não está funcionando plenamente. Você pode ter uma excelente convicção, você é excelente em apontar um erro teológico, né? Tem vários professores aqui na sala, e você de repente é um grande estudioso, e você fala, esse cara está falando uma contradição bíblica. Você tem convicção daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você se esforça para entender. Mas Paulo está dizendo que se não tiver a gotinha do amor também ali, ligando essas coisas, esse conjunto não funciona plenamente. Então precisa ser em amor. Precisa ser através do amor de Deus. E aí, para conhecer o que? O mistério de Deus, né? Muitas igrejas exploram isso, né? Muitas igrejas, assim, infelizmente, aqui não é assim, não é nem crítica e nem ofensa a nenhuma instituição, mas algumas igrejas, né? Essas mais pentecostais, né? Que de repente você vê, você não vê, não sei. Eu procuro saber o que está acontecendo, assim, eles gostam muito dessa coisa do mistério. Ele vem aqui, ele fala uma coisa, ele cria uma fantasia, assim, ou ele fala de uma forma figurada, ou usando vários recursos linguísticos. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não entendi nada. Então, isso é mistério. Isso é mistério. Isso é mistério, entendeu? É mistério. Deus vai revelar em algum momento. Mas aqui já está revelado, né? No que tange a palavra de Deus, irmãos, está tudo revelado. Mas Paulo ele vai trazer uma qualidade aqui de entendimento que é a seguinte, olha, existe um mistério. O mistério já foi revelado. Qual é a nossa atitude? Conhecer agora o mistério. E ele vai falar, o mistério é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Cristo veio, se revelou. Então nós temos que buscar essa revelação, não no sentido de algo novo, mas de entender aquilo que está já escrito para nós. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está em Cristo. Se você não conhecer a Cristo, se você não ter um relacionamento com Cristo, se você não sabe quem é Cristo, você tem a oportunidade de se arrepender e conhecê-lo hoje. Para quê? Para que você tenha agora o conhecimento daquilo que é oculto. Para o incrédulo é tudo oculto.
Para o ateu é oculto. É lógico que ele vai questionar, ele não quer acreditar numa fé, ele não quer acreditar naquilo que ele não vê, porque ainda é oculto. O seu olho é cego, o seu coração é obscurecido. Para ele é oculto. Para o herege aqui, é fariseu, né? Quem está colocando uma falsa teologia, uma falsa doutrina dentro da igreja, é claro que é oculto. Mas para os colossenses não. Eles só precisam ver Cristo e vão entender que tudo está ali em Cristo, o conhecimento, o pleno conhecimento, a convicção. Verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Outro dia eu li um livro e o autor disse que esse raciocínios falazes, ele disse que era um termo que era usado na matemática. Para quê? Para dizer que aquela construção lógica na matemática, aquela construção lógica, ela era falsa. Ele te ensina a fazer a conta errada. Ele diz que 2 mais 2 não é 4. Ou não são 4, né? Olha eu errando o português aqui. Estou falando de matemática, né? Está falando que... para parecer convincente, né? Para parecer convincente, exato. E o pior é que ele é assim, ele te pega, fala, vem aqui, ó, eu vou te ensinar. Ó, aqui, você está aqui do meu lado, eu estou te ensinando. Mas ele está construindo um raciocínio lógico, porém sofismático. Ele está produzindo uma ilação. Ele tá enganando você com um raciocínio que não é verdadeiro. Paulo não é contra a filosofia, mas ele é contra o uso inadequado da filosofia. Então ele fala, toma cuidado com quem traz o raciocínio falaz para você, o raciocínio sofismático, que é mentiroso, que não pertence a Deus. Então ele está querendo dizer exatamente isso, que ninguém vos engane. Paulo não queria que os colossenses fossem enganados pela retórica persuasiva dos falsos mestres. Também a persuasão era um instrumento utilizado por esses mestres. Então uma pessoa que às vezes ela é bem prolixa, né? Ela se porta bem, ela tem um comportamento físico bom, uma aparência boa, quando ela fala, parece que ela está dizendo muita verdade ali. Quando você vai considerar cada etapa do que ela falou, ou cada coisa que ela afirmou, aí você vai começar a pensar, mas espera aí, isso que ele afirmou não é a realidade. Isso que ele disse não é o que está acontecendo. O que ele afirmou aqui contradiz com o ensino de Deus lá no Antigo Testamento, ou contra o que o Paulo está ensinando. Então é isso que ele está dizendo. Olha, quem está subindo no púlpito está com raciocínio falaz. Presta atenção. Paulo dizendo isso, tá, para os irmãos lá de Colossos. Pois embora, aí agora ele vai dizer no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo, ele não esteve lá com esses irmãos, ele diz, olha, eu não posso estar aí presente, não posso estar aí para rebater aquele que está com esse raciocínio falaz, mas eu quero que vocês leiam isso daqui em público. E ele deixa isso claro, leia essa carta na igreja. Aí quem vai ouvir vai falar, peraí, tem alguém cuidando aqui, essa igreja não está solta, tem alguém que está de olho no que a gente está falando, tem alguém prestando atenção, mesmo não estando. Esse é o fofoqueiro que Deus aprova, né? O Epáfras, né? Esse daqui é o... Não, essa é a fofoca boa, tá certo, essa é a fofoca boa, né? Não aquelas mentiras, né? Agora, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos e crescendo em ações de graças. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Bom, agora o apóstolo Paulo, ele quer
Ele quer dar uma instrução agora para a igreja, a partir aqui do verso 6, ele vai até o verso 15, ele vai trazer agora a filosofia dele para a igreja. Tá? Ele vai trazer essa filosofia. Ele usa a palavra filosofia no verso 8, mas ele também tem uma filosofia para a igreja, ele tem uma teologia para a igreja. E ele quer rebater isso, ele quer refutar o ensino que estava tendo lá na igreja. Eu estou falando aqui, tinha ensino, diagnóstico. Irmãos, é que você vai ler o capítulo 2 ou o capítulo 1, aí você vai começar a fazer perguntas. Por que ele está ensinando isso? Se ele está ensinando isso, é porque tinha uma causa, é porque estava acontecendo algo. Então, essas afirmações que eu estou fazendo, ela já é resultado desse entendimento de que um problema havia. E geralmente os caras de Paulo têm essa característica, né? Identificar alguma coisa no público que ele vai conversar e dali tirar o conteúdo da sua conversa com o irmão. Tem característica disso, quase todas elas. Né? Para nós pode parecer um pouco sem sentido, mas para a igreja estava aguardando aquele ensinamento, ou a igreja estava querendo melhorar o discurso dela, melhorar o entendimento dela. A igreja já estava esperando isso. As igrejas, né? Tá bom? Então, aí ele a partir desse verso 6, né? Paulo agora ele vai começar a refutar essas heresias que estavam minando a igreja de Colossos. Tá bom? Então, o que ele vai dizer? Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas antes, eu pulei aqui, né, o verso 7, ele faz uma afirmação também, no sentido de que, olha, nele, vocês receberam de Cristo Jesus, andai nele, vocês foram radicados nele. Essa palavra radicados, eu acho que talvez até alguma outra tradução tenha, significa enraizados. Né? Ele traz essa ideia de que você está firmado nele lá, tem uma base, tem alguma coisa te segurando e te dando sustentação ao mesmo tempo para crescer. Você tem uma raiz, e essa raiz é boa, essa raiz é em Cristo. E aí ele vai trazer também a ideia de uma construção, né? de um termo usado na construção, e edificados. Vocês estão bem consolidados nele, vocês estão bem firmes, vocês podem crescer, que a base de vocês é boa, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E firmados na fé. Firmados na fé que o próprio Senhor já havia dado a essa igreja. Muito bem. Então, verso 8. A advertência é para que ninguém enredasse eles. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, cuidado para que ninguém venha enredar vocês com a sua filosofia. O que significa essa palavra enredar? É envolver numa rede. Colocar eles numa rede onde eles não vão conseguir sair dali. Eles não vão conseguir se soltar. Mas não tem nem nada físico ali. Não está acontecendo uma batalha física. É uma batalha mental. É uma batalha do raciocínio. É uma batalha contra a igreja do Senhor, contra o Espírito. Então os irmãos tinham que desenvolver o entendimento a respeito das Escrituras para que eles não fossem pegos e fossem enredados, eles não fossem envolvidos no engano. E isso é uma realidade assim, muito visível hoje em dia, como as pessoas são enganadas, como as pessoas são envolvidas em falso ensino. E não só na esfera da igreja, mas às vezes até no âmbito da família. Marido enganando a sua esposa, maridos que não dizem a verdade para a esposa a respeito das suas atividades, a respeito da sua rotina. E aí o marido consegue enganar a esposa, consegue enredar ela, inventa lá uma história bonita, né? E consegue enganar. Na família isso acontece. O filho enganando o pai, o filho enganando o pai enganando os filhos. E aí ele consegue ali contornar a situação com a palavra dele. A palavra dele é sempre boa. A palavra dele é sempre boa, então ele consegue também. Na igreja isso acontece um monte. Nas igrejas, né? Infelizmente, no país.
a respeito do governo A, do governo B, do ministro A, tudo, em tudo. A gente é enganado o tempo todo a respeito do que acontece no mundo. A gente é enganado o tempo todo, a TV nos engana. O Almir levantou a mão. Então você já deixou mais claro a comparação que você fez sobre o enredar, ficou mais claro. Na minha versão estava escravize, com filosofia. Tá o quê? Os escravize. Os escravize. Aí é no sentido mesmo de colocar aquela força, né? De fazer a pessoa se dobrar aquele ensinamento. Olha, você vai ter que aceitar, vai ter que engolir isso daí. Você vai ter que engolir. É interessante mesmo essa questão da rede, né? Porque você está falando, eu estou aqui imaginando uma situação, né? É de um pescador, né? Quando ele vai pescar. Sim. Que ele joga aquela rede enorme e depois eles vão ali puxando devagarinho, até que eles conseguem, então, fechar a rede e tirar, né? Isso. Então, realmente, né? Quando a gente não entende muito bem o assunto que está sendo tratado, né? Aqui, igual você falou, não só no âmbito da igreja, mas no assunto, né? Por exemplo, política, né? Eu não gosto muito de falar de política, então eu fico, né? É muito fácil a gente deixar se levar, realmente. É muito fácil a gente estar naquela rede ali, igual os peixinhos bobinhos, né? Que vão nadando e caem na rede, porque você realmente não domina o assunto. Então, por isso que a palavra de Deus diz que quando alguém falar alguma coisa sobre a palavra, que a gente deve ir lá, buscar, ler, examinar, e não somente engolir, né? Não somente receber, achando que é o certo, é o correto, nem sempre é correto. E essa característica da rede é assim, ela vai cercando as pessoas devagarinho, como eu falei do pescador, que ele vai puxando a rede devagarinho. Ele não chega lá e joga a rede e puxa inteira. Sim. Ele vai arrastando devagar. Legal. E assim vai levando muitas pessoas ou muitos peixinhos. É verdade. Ele vai tentando fazer o equilíbrio ali, né? Para não estourar a rede, né? Para que o grupo lá não faça tanta força e estoure. Ele vai cansando, né? Para também pegar mais peixinhos. É verdade. Ele vai puxando devagarinho, os peixinhos vão entrando ali e ele vai arrastando mais. Então. Exato. Mas a ideia mesmo do enredar aqui é essa ideia de caça também, né? Talvez você já deva ter feito isso quando era criança, né? Usava algumas técnicas para pegar passarinho, né? Eu lembro que quando eu queria matar algum bicho assim, eu jogava alguma coisa colante no chão, aí ele ficava preso lá, aí ele não conseguia escapar, né? Fazia isso daí. Cachorro. Não queria matar cachorro. Mentira, não queria matar cachorro, não. Dá para fazer isso. Às vezes tem gente que... Tinha gente que fazia com passarinho, né? Passava o visgo de alguma fruta, aquelas frutas colantes, né? Aí o passarinho ficava ali no galho preso, não conseguia se soltar. Visgo, né? Visgo de jaca, acho que isso dá para fazer. Tem gente que faz isso daí. E ele fala, para não enredar com sua filosofia, ele não é contra a filosofia, porque Paulo sabia que o mundo havia sido formado através do platonismo. O Platão já tinha passado no mundo aqui, já tinha formado o mundo, né? O mundo grego já havia formado, a cultura era muito enraizada. Então ele não é contra a filosofia, só que na igreja tem que ter uma certa dosagem do uso da filosofia. A construção do pensamento tem que ser baseado no entendimento, você tem que ler para poder entender, e a filosofia contribui muito para esse tipo de ajuda. Mas ela não pode ser usada para você desconstruir uma verdade bíblica. Você não pode desconstruir uma realidade bíblica usando a filosofia. Senão você enfraquece o evangelho. Quando você enfraquece o evangelho, qual é a chance de alguém se converter? Mas tem o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele age de acordo com a palavra. Ele age na força da palavra que você anuncia. Pode falar, irmão. É interessante que Paulo, a gente vê que não é nem errado usar a filosofia, até porque a gente vê Paulo usando ela, né? Paulo, ele era um estudioso, ele era um cara que conhecia muito bem os escritos, ele lia muito, era um cara muito estudioso, e ele é um filósofo também, né? E ele usa a filosofia para transmitir a palavra de Deus e conduzir as pessoas do pecado e usando a fé. Então ele fala aqui que é errado você, no caso para eles ficarem atentos, né, às filosofias que estavam sendo colocadas na igreja, mas ao mesmo tempo ele usa a filosofia para transmitir o evangelho verdadeiro. Então, como você falou, não é errado usar a filosofia da igreja. Só que tem gente que usa ela para distorcer, né? A fé, a verdadeira palavra
Mesmo porque Paulo também, se não conhecesse filosofia, não fosse antenado, né, com a filosofia, ele também teria sido enganado. Ele sabia porque ele estudava. Né? Deus... É o que eu falei, é a questão de dominar o assunto. Né? Por exemplo, eu, se for falar comigo de política, eu estou perdida, porque é um assunto que eu não gosto. Então, ou eu vou deixar me levar pela sua visão, ou eu simplesmente vou odiar conversar com você sobre aquilo, porque eu tenho que dominar o assunto que eu estou falando. Senão eu não posso falar sobre isso. Ou pelo menos ter um conhecimento, né? Como você falou, Paulo conhecia, então ele podia falar sobre isso. Às vezes a grande dificuldade nossa, né? Eu já percebi isso em mim também. Eu não sei sobre determinado assunto. Como que eu me manifesto? Indignamente. Eu me manifesto de forma rude, indigna, contrária, mas não realmente conhecendo aquele assunto para poder combater aquilo, para poder combater aquela inverdade, aquela situação mentirosa. Mas aí eu fico indignado. Aí como a indignação causa frustração, causa raiva, impaciência, gera um monte de coisa negativa, aí eu acabo não me envolvendo mais naquele assunto. Né? É igual quem, por exemplo, brigava jogando futebol. A pessoa, ao invés dela batalhar para ela aprender a ter o domínio próprio, o que ela faz? Ela para de jogar. Ela simplesmente abandona. Né? Isso é um entendimento errado, irmãos. Teve alguém no primeiro século que, olha, fazendo depois a leitura aqui, se você andar depois para o final do capítulo 2, nós não vamos chegar até o final do capítulo 2, Paulo vai falar do rigor ascético. O que é o rigor ascético? Pode ser que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas estou querendo manter ainda a linha do entendimento aqui. Eu nego tudo que o meu corpo possa produzir de sensualidade. Eu tento negar o meu corpo de produzir pecado, mutilando ou aniquilando o meu corpo. Então eu faço isso com a minha mente. Eu batalho contra a minha mente que tem toda a capacidade de produzir conhecimento, de entender, eu aniquilo a minha mente, eu mutilo a minha mente. Como? Me excluindo daquilo. Negando o debate daquilo, quando eu poderia tratar, conversando, resolvendo. Tá certo? Então, Paulo vai falar desses homens. Teve alguém no primeiro século que cortou o seu membro, porque ele sentia tanto desejo sexual, ele falou, não, eu vou cortar, para não sentir, mas ele não percebeu depois que o problema estava aqui, não estava lá. Então, às vezes, nós fazemos isso, nós mutilamos a nossa mente. Mas como que mutila o cérebro? Não, eu estou dizendo, eu me nego a tratar daquela questão, ao invés de eu vencer o problema meu, eu não quero falar do meu pecado, mas eu tenho que falar depois com naturalidade, com arrependimento, mas eu tenho que tratar, eu tenho que falar. Então, acho que, né, talvez nós chegamos num outro assunto, não me lembro exatamente porquê, mas para a gente não ser enredado, acho que a ideia é essa. Se a palavra é amigo da sabedoria, filosofia, ninguém pode falar, eu não quero saber disso. Isso aí é ignorância. Eu já disse que o crente não pode ser ignorante. Eu não quero saber de dinheiro. Então se dane. Eu não quero saber disso, então se dane, continua fazendo errado. Você tem que buscar. Hoje em dia, está mole achar informação. Hoje em dia está uma moleza. Antigamente era difícil. Se comprar um livro era uma luta. Então não tem cabimento falar, não sei disso, não quero saber disso. Não pode. Ninguém tem esse direito. A gente pode ser honesto e dizer, olha, não sei sobre o assunto, tenho que me entrar no assunto, vou me informar. Exato, perfeito. Como eu falei da política, né? Eu não gosto, mas se vier conversar comigo eu converso, mas é uma coisa que eu prefiro não conversar. Tem direito. A gente não tem direito, porque senão a gente é enganado. Nós estamos sendo enganados. Você deu uma lista de quem está nos enganando. O camarada vai no meio do mato, numa pontezinha de madeira, o cara mudou o Brasil. Não, é mentira, cara. Ele não pode ser enganado assim. E quem se engana assim, finalmente pode ganhar. Nem sei, não quero nem falar aqui. É uma coisa horrível. Bom, irmãos, então vocês entenderam a ideia aqui. Agora usa esse seu conhecimento para a igreja. Aplica ele para a igreja. Porque, como eu falei, tem assuntos que nós não estamos maduros para tratar. Política é um deles. Política aí já inflama, tem paixões, né? Uns levantam bandeira, aí já não dá para tratar.
aí não dá. Quando você vai tratar com paixão, aí não tem como. Isso daí não dá. Isso é complicado. A gente tem que tratar com isenção as questões, né? No que envolver... perdão, pastor, pode falar. Eu ia falar, mudando então, política é paixão, futebol, religião, vamos falar de dinheiro. Não, Mas a Constituição é 12% de juros ao ano. A gente paga 400% de ninguém fala nada. E dinheiro também envolve paixão, né? E amor. Porque a Bíblia diz, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, dinheiro pode ser até algo disfarçado, mas começou a mexer nele, falar dele, aí é problema também. Aí a pessoa se inflama. E o apóstolo Paulo não está inflamado de nenhuma forma aqui. Não está mandando a igreja, né, usar o poder que ela tem para expulsar essas pessoas da igreja. Não está usando a máquina da igreja, né, os líderes, não está convocando os líderes da igreja, os diáconos da igreja, para pegar esses homens pelo pescoço. Não está fazendo nada disso. Não está provocando indignação em ninguém. Olha o que ele está dizendo, olha, a responsabilidade é sua. Como crente, a minha responsabilidade é entender essas coisas para poder falar, opa, espera aí, o que você está falando aí? Veiga, o que você está ensinando aí? É responsabilidade sua. Porque se eu estou vindo aqui, irmãos, trazendo um raciocínio falaz para você, você tem que estar apto a pegar e falar, não, isso não condiz. Essa verdade que você está trazendo não é o que está escrito aí. Não é o que está escrito. Exatamente. E por mais que seja algo difícil de interpretar, mas você não pode afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Tem textos, irmãos, que não dá para explicar. Por que tem um monte de pastor? Por que tem um monte de igreja? Porque cada um acredita, né? Vai ler... Vai ler... Mas já? Meu Deus. Tá bom. Vai ler um texto complicado. Vai ler um texto... Aqui é um texto complicado também, difícil de você entender. Aí uns falam... Por exemplo, o verso 14. Verso 14 do capítulo 2 fala assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. Tem uns que vai falar assim, Deus tem um iPad lá, que ele tem toda a sua lista de pecados, todas as suas dívidas estão lá, você é inadimplente com ele. Tem uns que vai dizer, não, aqui está falando dos 10 mandamentos. Paulo está falando aqui dos 10 mandamentos. Né? Agora, será que Deus está salvando tudo na nuvem, a lista dos nossos pecados? Porque está salvando na nuvem, não tem mais arquivo digital que caiba, né, todas as minhas faltas ali. Não cabe mais, não tem mais HD para isso. E nem de um ser humano. Então está tudo na nuvem, né? Deus salva tudo na nuvem, então, se ele salvou os meus pecados lá, ele cancelou esse inscrito de dívida. São textos difíceis, mas eu não posso afirmar o que Deus não afirma. O que eu quero dizer é isso. Eu tenho que dizer, assim diz o Senhor, e não eu acho que no Senhor. Esse é o grande problema das igrejas. As igrejas, elas estão tratando da verdade do Evangelho no achismo, quando na verdade a nossa afirmação, de cada um, não estou falando só de quem tem a oportunidade de estudar e de ensinar. É assim diz o Senhor, assim. O profeta, ele tinha que dizer, assim diz o Senhor. Uns falavam mentirosamente, né? Eu estava lendo Jeremias esses dias. Na verdade, eu comecei uma saga aí de ler os profetas maiores, né? Eu estava lendo Jeremias e Jeremias tinha anunciado que Israel ficaria 70 anos no cativeiro. E Daniel ficou 70 anos, né, pastor? Ele ficou 70 anos do cativeiro, irmãos, Daniel. E Ananias falou, não, vai ser só 2 anos. Ananias falou, não, vai ser só 2 anos. Então, irmãos, assim diz o Senhor. Essa tem que ser a nossa responsabilidade. Quando eu falar uma inverdade aqui, quando, né, um pastor ensinar alguma coisa que talvez seja até uma verdade que ele tenha a respeito daquilo lá. Eu e você, como crente, não contra a pessoa, mas dizer, pastor, olha, o Senhor diz assim em tal texto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está falhando no entendimento? Nada contra a pessoa, irmãos.
Não é nada pessoal, não leva nada contra a sua pessoa. Mas olha, vamos olhar com carinho isso daqui, vamos estudar um pouco mais, né? Amigo da sabedoria. Amigo da sabedoria, exatamente, a palavra é isso. O problema do ser humano é que ele primeiro, ele não firma a base na palavra de Deus, né, no crente. Fica escorregando um pouco. E segundo, é que ele acha que o problema está sempre com o outro. Tem um mestre no indiano que disse o seguinte: ele falou assim, você está numa sala com 20 pessoas, você tem mau hálito. O seu nariz está 1 centímetro para cima da sua boca. Você não sente, todo mundo sente o seu mau hálito, menos você. Porque você não quer sentir o mau hálito. Mas ele está lá. O ser humano é assim. Eu sei, eu já me senti assim também, com mau hálito. Não, eu já me senti assim também, pastor. Eu entendi. Eu entendi. Irmãos, quando alguém te ofender ou te atacar, não age igual um cachorro. Se você for bater num cachorro com um pau, ele vai morder o pau. E a gente faz isso, não faça isso, irmãos. A gente tem que lembrar, tem que voltar e falar, peraí, quem que está fazendo isso comigo? Quem que está permitindo isso na minha vida? Então E aí ele vai dizer, irmãos, olha, tem várias afirmações aqui que eu gostaria de fazer, vou fazer bem rápido agora, até pela questão do horário. Ele vai dizer, olha, usando a tradição dos homens. Então, quando ele fala a tradição dos homens, ele nos dá aqui um indício já de quem são esses personagens dentro da igreja. Provavelmente são judaizantes, com mistura de filosofia grega. São judeus helênicos, judeus simpatizantes à cultura grega. Tradições dos homens, ou judaizantes, né, muito enraizados na cultura judaica também. E eles queriam manter a tradição do judaísmo, que era reprovado por Cristo. Por exemplo, a tradição oral, a autoridade do judaísmo dentro da igreja. Jesus falou, não, isso não é, dentro da igreja não deve funcionar. O apóstolo Paulo também combatendo isso. Rudimentos do mundo. No gnosticismo, o mundo é regido pelos seres espirituais, que dominavam os elementos naturais, o fogo, a luz e o ar. Interessante que se você for ler Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel tem uma visão do templo. Ezequiel era um profeta, ele não podia entrar no templo, só o sacerdote entrava no templo, lá no Santo do Santo. E Ezequiel tem uma visão que Deus dá para ele. E nessa visão, ele vê dentro do Santo dos Santos pinturas nas paredes de figuras de animais que recebiam culto. E ele olha, lá dentro do Santo dos Santos tem um buraco na parede, 70 anciões, 70 anciões prestando culto ao sol. Então, muito provavelmente, irmãos, esse rudimentos do mundo ainda estava no coração desses judeus, trazendo idolatria no coração. Por quê? As figuras na parede representavam um Deus, um espírito que controlava os elementos naturais da natureza. Não mais Deus é o Criador, mas sim aquela entidade. Então eles prestavam culto àquela entidade. A entidade do sol, a entidade do fogo, a entidade da luz, a entidade do ar, da água. Então os rudimentos do mundo é isso, idolatria. Idolatria. Rudimento do mundo. Desde quando a idolatria está no mundo? Desde o início. Desde o início a idolatria está no mundo. Desde que o ser humano achou que a natureza é um ser. A natureza é um ser, então a água é um ser, o sol é um ser. Exatamente. O ser é Deus, né? São seres, né? São entidades. Tá certo? Então o rudimento do mundo é isso. Mas, versículo 9, em Cristo habita plenamente toda a obra, né? Verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora, irmãos, bem rapidamente, tá? São três situações aqui que o apóstolo Paulo ele vai quebrar de heresia, que é o legalismo, tá? É o legalismo, mas dentro do legalismo o que tem? A circuncisão, a dieta e o calendário.
tá? Ele vai dizer, ó, no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Talvez esses homens, esses judeus, né, heréticos, nós usamos, aqui não tem o termo herético, né, mas esses homens, esses falsos mestres, eles ainda estavam querendo introduzir a circuncisão como um elemento para a salvação, como uma prática da igreja. E ele fala, não por intermédio de mãos. A cirurgia que o Senhor fez foi no nosso coração. E agora o despojo não é de uma pele, não é um pedaço do prepúcio, mas agora é o seu corpo que tem que ser despojado. Você tem que aniquilar o seu corpo. Você tem que desprezar o seu corpo agora, não apenas um pedaço dele, onde acumula sujeira, essas coisas. A cirurgia agora é no seu coração. E o que substitui essa circuncisão? O batismo. O que essa igreja de Colossos tem a ver com a tradição judaica? Nada. Deus não pode colocar o peso da prática antiga judaica nesses homens. O Senhor Jesus não quer fazer isso. É pelo batismo agora que vocês foram lavados e circuncidados. O símbolo agora é o batismo. Quando você se converte, você é batizado, você dá testemunho do quê? De que você morreu para o mundo e você ressurgiu para Cristo. Essa é a ideia agora. E quando ele fala por intermédio de mãos, né, há uma tradição que diz que o rabino lá, ele deixava a unha do polegar dele crescer e ele afiava um canto da unha assim para quando trouxesse o neném ele cortasse com a unha. Mas dizem que é só uma tradição, não sei se é verdade. Normalmente eles usavam uma ferramenta mesmo, tá bom? Então nós fomos circuncidados com o Senhor. A cirurgia que ele fez foi em Cristo no nosso coração. E aí ele vai dizer no verso 13, que é o versículo que nós temos que entender. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vocês estão querendo ser perdoados, mas vocês são incircuncisos. Vocês já nasceram incircuncisos. Vocês não vieram da prática judaica. Por que vocês querem ser salvos agora pela tradição dos homens? Por que vocês estão buscando a salvação usando kippá dentro da igreja, né? Mandando os diáconos carregar candelabro, né? Carregando a Arca da Aliança? Em São Paulo tem um templo do Salomão lá, né? Os homens fazem toda aquela simbologia, aquele ritual. Para que isso? Isso não pertence a vocês. Vocês foram perdoados. Nós fomos perdoados, irmãos. Nós não temos que trazer tradição nenhuma para dentro da igreja, no sentido de que nós temos que agregar coisas para a salvação. A partir do momento que você foi perdoado, que eu e você fomos perdoados, bastou. A cruz foi suficiente. A cruz de Cristo foi suficiente. Paulo vai dizer que, irmãos, no versículo 17, tudo isso foi sombra das coisas que haviam de vir. Foi sombra. Agora veio o corpo. Quem é o corpo? Cristo. Ele é o corpo. Tudo, as festas, né, que é dito aqui no versículo 16, a comida que Deus reprovava, que Deus deu ordem para não comer, todos aqueles rituais, o próprio calendário, Páscoa, Pentecostes, calendários lunares, todas as festas que você puder imaginar que havia em Israel, aquilo serviu de sombra. Aquilo era sombra, mas agora veio o corpo. E o corpo é Cristo. Você via a sombra passando. Agora Cristo, em Cristo, Ele resolveu essas coisas. Ele aniquilou tudo aquilo do passado. E principalmente para o gentil. O gentil não podia assumir aquele comportamento que provavelmente os judaizantes estavam tentando introduzir. Que era o quê? A bebida, a comida. E aí ele vai dizer, ninguém se faça árbitro contra vós ou outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum em sua mente carnal. A base de ensino deles era o quê? A visão. Mas espera aí, Eliezer, você está trazendo esse ensino aí, mas a Bíblia no livro tal, capítulo tal, verso tal, fala isso. Então, mas eu tive uma visão. Como é que você critica isso? Como é que você rebate isso? Se o camarada tem uma visão.
Você não rebate. Isso sim é que está enraizando as igrejas dos crentes. E as pessoas estão se permitindo ser enraizadas, enredadas, baseado numa convicção que é falaciosa, que é mentirosa. Não, mas eu recebi a visão. Aí você fica, mas peraí, e a palavra? Essa é a base. Essa é a sua filosofia. Exato. Essa é a sua filosofia, não é de Deus. Essa é a sua. O senhor não quer, eu quero de Deus. Pronto. Exatamente. Aí o que o senhor acabou de demonstrar? Entendimento, forte convicção, compreensão, que é o que o apóstolo Paulo pede para a igreja. Se eu não estudar, como que eu vou rebater? Alguém chega na sua casa, conta lá uma situação, ou faz uma revelação da sua vida, aí você fala, pô, mas ele recebeu isso de Deus, do Espírito, né? Ele recebeu isso do Espírito. Irmãos, então é isso, tá bom? Basicamente, então, nós recebemos o perdão. Nós não devemos assumir práticas. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Colossos. Tá bem, irmãos? Alguns versos aqui ainda nós podemos trazer depois, num outro momento. Mas, irmãos, basicamente era esse o entendimento, era esse o ensino. Tá bom? Deus nos abençoe.